nosso contributo para o Dia de Portugal, para o dia 10 de junho, está relacionado com a abertura e inauguração deste espaço. Os Altos Graus do Rito Português e a Grande Loja Soberana de Portugal criam este espaço Quinto Império, que vai servir para galeria de arte, para conferências, para debates, lançamentos de livros, perfeitamente gratuito. E hoje, atrás de mim, temos exatamente o políptico das Janelas Verdes, os 6 painéis, com a particularidade de terem exatamente o mesmo tamanho, a mesma dimensão, seja em altura como em comprimento, da largura dos painéis. Estamos a falar de uma obra extraordinária que vai ficar aqui exposta até ao dia 10 de dezembro. O professor Manuel Gandra, fruto das descobertas científicas que foram feitas nos últimos 5 anos, escreveu um livro e fez a apresentação hoje aqui do livro. Eu não sou um historiador porque não me considero isso. Para ser historiador eu tinha que seguir aquelas regras que os historiadores seguem para analisarem os factos históricos e, portanto, sou mais um detetive do que propriamente um historiador, que tomo conta de cada ocorrência e tento observá-lo sob todos os pontos de vista. Desde a minha adolescência, com 16 anos, que eu me dediquei ao estudo da história portuguesa, da cultura portuguesa e, sobretudo, de alguns mistérios associados à cultura portuguesa. E, portanto, o políptico, evidentemente, tinha que ser um desses casos. Em 1979-80, gravei para a televisão um documentário, que foi a minha primeira intervenção sobre o políptico, e, portanto, estou agora a regressar 50 anos depois. O fundamental é a identificação do personagem central. Se eu disser que é o Melquisedeque e que está vestido de vermelho, que é a cor do Espírito Santo, e segura um livro onde estão os textos da Missa do Espírito Santo, é evidente que ganha logo outro sentido das coisas, porque aqui não é um simples encontro de pessoas, é uma Missa do Espírito Santo. Há certas alegorias subtis que são a chave de alguns aspectos do políptico. Porque um símbolo é sempre um sinal de reconhecimento. O símbolo, tecnicamente, é um objeto que se parte em dois, mas que se pode reencaixar outra vez, e reencaixando nós temos o objeto original. Isto foi pensado de uma forma muito meticulosa. O número de personagens está dividido ao meio, 30-30. Metade do políptico tem 30, a outra metade tem 30. 17 mais 13 de cada lado. E se fizermos a mesma contabilidade, separando o primeiro plano do segundo plano, encontramos os mesmos números, portanto foi uma coisa rigorosamente planeada para que aqueles personagens estivessem ali mesmo para somarem aqueles números. Por outro lado, nós sabemos que há 2 reis porque eles estão ajoelhados com um único joelho. É evidentemente uma das obras-primas da arte portuguesa, não tanto por aquilo que figura, por aquilo que nós dizemos representa, não é? Por aquilo que as imagens nos mostram, mas mais pelo sentido que as imagens têm. É o mais importante. Repare que os pintores neste tempo, tal como neste caso, não assinavam. O que interessava não era o autor, era a mensagem. Hoje tivemos uma particularidade que nós já fazemos há bastantes anos, que é uma visita privada aos templos. Isto porquê? Porque existe muito aquela ideia, aquele conceito de que a maçonaria é secreta. Não poderia ser mais errado. A maçonaria foi secreta em algumas circunstâncias, normalmente quando vivia sob ditaduras, onde homens livres não podem falar livremente e, portanto, teve que ser secreta. Mas nos tempos de hoje, por exemplo, em Portugal, desde o 25 de Abril, não tem nada de secreto. Portanto, é uma associação. Não é nem sequer discreta, porque se algo é discreto parece que existe alguma coisa oculta, é sim de caráter privado. Porquê? Porque a maçonaria, embora faça solidariedade, não é uma associação solidária, embora faça cultura, educação, instrução, não é uma associação cultural, é essencialmente uma via iniciática, ou seja, uma via interior de conhecimento, de aperfeiçoamento, de elevação do ser humano. E, além disso, nós, como a maçonaria do rito português, tudo o que tem a ver com a elevação da essência e da alma de Portugal é algo que faz parte de tudo aquilo que nós fazemos. E que hoje, nos tempos que vivemos, uma maçonaria que não partilha a sua luz com a sociedade profana, não cumpre a sua missão de existir. Espaço
quinto império. É um espaço de cultura, um espaço de pensamento, um espaço de debate, um espaço de arte, porque é através da arte também que nós nos elevamos.